Muito bom dia, Mônica, bem-vinda. Muito bom dia. Que o nosso dia hoje seja incrível, uma sexta-feira de um lindo dia de sol. Sinaliza para mim, por favor, se o som tá ok, se o áudio está tudo certo. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Se puder sinalizar, está tudo certo, a conexão. Fazer um sinalzinho aí, para a gente poder começar a falar hoje sobre as crianças e o Eneagrama. Bom dia. Bom dia, Newton, Diogo, Marcinha, nossa convidada de hoje no Conversando com a Consciência. Temis, querida, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira. Vamos lá. Hoje, o nosso bate-papo Conversando com a Consciência vai falar um pouquinho sobre o trabalho de autodesenvolvimento, né, dentro do Eneagrama, dentro de várias ferramentas, mas em especial o Eneagrama com crianças. E eu convidei hoje uma pessoa especial para falar um pouquinho com a gente, que é a Márcia Oliveira. Eu faço um trabalho com os filhos dela e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse trabalho com as crianças e, mais do que isso, como que isso funciona, né, dentro do contexto familiar. Deixa eu chamar aqui a Márcia, convidar. Marcinha, só falta você aceitar. Vamos lá. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo, e você, como vai? Muito bem, Carol, graças a Deus, tudo certo. Ah, que bom, adoro! Bom, quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, no cafezinho da manhã, conversando com a consciência, para a gente falar um pouquinho. Ah, ó, aqui também. Ó, personalizado, quase 10, 12 anos atrás essa canequinha. É, Ai, que gracinha. Dia das Mães. A gente tem dessas, né, Marta? E conversar um pouquinho sobre a importância do trabalho com as crianças, né? E você é uma mãe que a gente vê que está sempre presente e procurou esse trabalho em especial, até porque você faz muitos trabalhos pessoais. Conta um pouquinho pra gente de você, o que você faz, como que funciona a vida aí para você. Ai, Carol, assim, eu tenho 3 filhos, né? Ah, comecei é, trabalhando com biologia, ictiofauna, botânica, né? E desde 2005 eu comecei a conhecer o Nicolai, conheci o PNL, ouvi já falar em Enneagrama, né? Me interessei muito já no primeiro curso que eu fui fazer, né? Com vocês, eu já me interessei muito por constelação e desde lá eu me dedico bastante à programação neurolinguística e à constelação familiar. Primeiro, isso vem como um autotrabalho, é uma autocura, certo? E aí a gente percebe que é como um leite que está fervendo e vai derramar, assim, ele começa a se derramar para os outros membros da família, né? É claro que eu tive todo um tempo de espera silenciosa, né? Porque é necessário, quando você conhece ferramentas poderosas, você quer, de repente, colocar todo mundo nessa forma, né? Mas é necessário tempo. E agora, 2020, é, estou conhecendo mais a fundo o Enneagrama, fiz 2 cursos, agora terminei esse mês o Enneagrama com o núcleo da consciência. Pretendo estudar muito mais, porque realmente é maravilhoso. Eu dei um salto
Meu Deus, foi muito incrível. Salto quântico, né? E um salto quântico. Eu falei assim, como que eu não tinha percebido isso ainda quando eu comecei a observar o meu tipo, né? Levando para a autoconsciência, e quando eu comecei a observar subtipo, qual que era o meu jeito ali dominante, né? O E instinto. foi muito interessante. E o meu instinto, exato. E aí eu comentei com meu esposo, falei, puxa, eu conheço uma pessoa que faz um trabalho de enneagrama com crianças, né? E ele já fez também cursos com o Nicolai, e muito bacana, ele usa muito no trabalho com equipes, certo? Aham. Ele gerencia equipes, então ele está ali sempre de olho em qual tipo, como falar, como dar o feedback, né? Como preparar Uhum. as coisas para motivar essas pessoas. E aí chegamos às crianças. Então eu rapidamente entrei em contato com você e falei, Carol, vamos lá, Vamos vamos lá. fazer. E, sabe, isso que você está trazendo é bem importante. Quando a gente conhece uma ferramenta que a gente percebe o valor que ela tem e o poder que ela tem de transformação, geralmente a nossa tendência é querer que todo mundo faça, que todo mundo passe por ela. Isso acontece em cada nível que a gente vai passando, né? E é interessante a gente ter esse feeling, num certo momento, de perceber qual é o momento, né? Principalmente com as crianças, né? Às vezes a gente quer Sim, que aquilo aconteça, mas vai acontecer no tempo certo, na hora certa, e geralmente não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo dele, né? E se a gente for, e se a gente for, deixa eu, tá baixo o meu som? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. aí melhorou. Aí Melhorou? melhorou. Ah, Sim, obrigada pela dica. Alguém deu a dica aí. A Dilma. Obrigada, Dilma. E se a gente for perceber, né, o quanto é importante a gente respeitar esse tempo que as crianças têm, né? Respeitar o sim. tempo que o outro tem. E às vezes a gente quer fazer isso com o marido, com o filho, com o primo, com o tio e com todo mundo, né? O trabalho com as crianças, ele é um trabalho bem criterioso, de certa forma, porque ele tem que ser cuidadoso, ele tem um ritmo diferente, porque ele tem que ser percebido aos pouquinhos, né? E conta um pouquinho como você tem percebido esse ritmo dentro da sua casa, com esse trabalho que a gente está fazendo. Então, eu tenho duas crianças maiorzinhas, uma de 15, e um de 12, e tem uma pequenininha de um aninho e meio. A de 15, imediatamente na primeira sessão com você, ela já começou a me ajudar. Mamãe, deixa que eu faço. Não, vai lá que eu fico aqui e eu me responsabilizo. Uma fofura. Eu falei, meu Deus, uma adolescente. Ela estava super atarefada com as coisas dela, por causa da escola agora, estão estudando muito. O ensino online tem E de um desafio, né? é, sim, é um novo desafio para todos, né? E eu vejo quanto ela se esforça, né? E, e eu sabia que ela estava ocupada, mas ela me via ali, neném, fazendo almoço, cuidando de alguma coisa, chamava alguém no portão e de repente ela, não, me dá aqui, deixa que eu faço, deixa eu resolver. Hoje eu vou fazer um bolo para você. E eu falei, meu Deus, a Carol tá fazendo milagres, que coisa boa. E ela já. E a Maria já é assim, ela é super. Ela ajuda, ela quer, sabe, ser líder na casa, uma fofura. E aí eu percebi, o primeiro impacto para mim foi assim, receber ajuda, Uhum. né? Porque eles estão numa época em que eles estão atarefados, estão cansados também. Eu queria dizer também, Carol, assim, que as crianças estão, eles são uma, eles são grandes vítimas nessa época. Eles são vítimas do nosso, das nossas tarefas. Sim, Nós ficamos muito atarefados e sobrou muita coisa para eles. sim. Eles não reclamam, eles sofrem ali calados com a gente. Então, quando eu vi a oportunidade
de fazer a terapia com você, eu falei, pá, isso vai ser muito legal, porque eles vão ter uma pessoa diferente para conversar. Porque se para nós já está difícil, você imagina para eles que ainda não tem toda essa bagagem que às vezes a gente já tem, que a gente já sabe que precisa desenvolver, Sim. né? E com o menorzinho, ele é um 3, né, vaidoso, e eu vejo assim que ele, sabe, ele deu uma retraída, ele ficou mais calado. Uhum. Eu até comentei, né, Carol, eu preciso fazer alguma coisa com o Vini, porque ele, depois que nasceu a neném, ele quer fazer muita coisa, ele quer chamar atenção, ele salta, ele grita e ele fala alto para chamar atenção, né? É o 3 dele ali, né? Chamando, Brilhando. brilhando. E a primeira coisa foi que ele se acalmou, ele começou a ouvir mais antes de falar, né? Sim. E, e ele se distanciou um pouquinho. Eu sinto que ele se distanciou das dinâmicas que estão acontecendo ali na casa e ele observa, Uhum. sabe? E é interessante quando a gente vai observando essa atuação, até do próprio contexto do trabalho com o Enneagrama na família em geral. Por quê? Porque aí, quando eu faço esse trabalho com os instintos, e a gente vai mexendo os instintos dominantes deles, tem uma série de coisas, o 3 com esse imediatismo, esse vamos fazer, esse freio que tem do 3 também, de esperar, de aguardar, de ver o que faz sentido, né? É importante para ele fazer isso. Ele tem uma asa no 2 incrível, né? Então, esse trabalho com as crianças acaba mexendo profundamente com a rotina da família e mexe também com a mãe e com o pai, né? Como é que fica para você essa questão assim? Como é que você enxerga a atuação do Enneagrama dentro do seu contexto familiar agora? Como que é essa visão para você? Carol, meu esposo é 8, tá? E eu 2. E eu tô adorando, eu não estava entendendo por que que eu estava adorando esse negócio de, não é reclusão, é afastamento social. Uhum. E eu descobri, então, aí com os instintos que eu tenho social reprimido, é assim que fala, né, Carol? E pra mim, eu falei, gente, isso é maravilhoso, eu estou adorando isso de ficar dentro de casa, não ter que ver ninguém, não ter que ir no supermercado. Eu adorei descobrir que tem um WhatsApp que eu falo com o supermercado e ele traz as coisas aqui. Então, Isso pra mim foi descoberta. autopreservação está no céu, então. Sim, está no céu. Desde que nasceu a Maria Carolina, eu não era assim, Carol. Uhum. Eu era sexual dominante. E aí nasceu a Maria, parece que a minha vida deu uma, sabe, uma reviravolta, Uhum. né? E aí com as crianças eu fico, vai sair, passa repelente, filtro solar, leva uma garrafinha d'água, leva um paninho, leva uma roupa extra, não, um guarda-chuva, talvez chove. A maternidade, ela é um dos fatos que muda muito os nossos instintos. Não é que muda, mas é que como a gente tem o dominante e todos os outros, eles servem esse dominante, quando a gente tem um momento de uma profunda transformação, como é a maternidade, mexe com hormônio, mexe com emoções, mexe com mental, mexe com autopreservação em especial, porque se você não tinha autopreservação, você começa a encontrar ele. Porque agora você não está mais sozinha, você tem que fazer uma série de coisas para poder preservar a vida de um serzinho que você ama demais. Então, tem toda essa questão. E aí, os instintos, eles tendem mesmo a fazer uma grande diferença. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela recém teve um bebê, e para ela, o autopreservação está engolindo todos. E ela tem um social dominante e autopreservação no meio. Então, a autopreservação subiu no tamanho do social. Então, imagina como a autopreservação ficou. E é isso que você está trazendo, é riquíssimo e é importante para a gente se conhecer também, como mãe, como pai, para a gente observar a atuação dos instintos nesse momento da pandemia e ver como que eles estão atuando através dos nossos filhos, né?
A gente começa a ir muito para cima, no sexual é muito direcionado, é muito para cima, a gente escolhe um alvo e aquele vai ser o nosso alvo a pandemia inteira. Então, tem que pegar e tomar cuidado, respirar, e a gente entra nesse processo que você entrou também nesse processo de mergulho interno, de autoavaliação, de autoconhecimento mesmo, para você poder atuar, né? Sim, sim, com certeza. E uma coisa interessante sobre a minha atuação, né, como terapeuta, é, eu não conhecia o Enneagrama e todo mundo lá no Chantal falava, ah, você é dois, dois social dominante, você é dois, você é dois. E eu aí comecei a estudar isso e eu falava, eu pareço muito com nove. Não É, sei, eu acho que eu sou um seis. eu te conheço, eu estava na fase que você era um 9. Eu fiquei no nove muito tempo, sabe, assim, pensando, sou nove, analisando o nove, né? E aí o meu esposo tem um material aqui de outros cursos que ele fez com a Iluminata e com o Nicolai. E ele falou, não, vai olhar sobre o líder 2 e o líder 9, né? E aí eu falei, não, eu sou dois. Eu não queria ser dois. Não queria ser dois. O 9 é mais bonito. E mesmo com as crianças, quando a gente começa a fazer um mapeamento, porque eles não têm um traço definido, e é até legal falar isso, que assim, o trabalho de Enneagrama com criança não é tipar eles. Não, você recebe essa etiqueta, agora você é esse número tal. Não, o importante do Enneagrama com as crianças é eles poderem perceber que eles têm esses comportamentos, mas eles não são os comportamentos, né? E que eles podem passear e tem flexibilidade para estar em qualquer lugar, né? E está cada vez melhor. Então, o trabalho com a sua menina foi muito interessante nesse sentido. Ela falou assim, e com essa consciência, 15 anos, é uma consciência, achei incrível. Ela virou para mim e falou assim: não, agora que você está me dizendo que eu não tenho que ser nada e que o Enneagrama vai me ensinar a me transformar, agora eu quero isso que você está oferecendo. Eu achei isso incrível, porque é de uma consciência que a gente tem que trazer mesmo, né? Principalmente quem vai trabalhar aí com adolescente, com jovem. O Enneagrama não traz a sua etiqueta, né? Mas ele traz um mapa onde você pode desenvolver dentro daquela etiqueta que você tem e se transformar. E tem essa questão também deles se conhecerem, para eles conhecerem o outro, praticar mais a empatia, né? E é onde desperta tudo isso que você falou, que ela já começa a fazer, e ele também está nesse movimento. Porque ele começa a ver que ele não está sozinho. E a criança, ela vem muito, quando vai entrando na fase adolescente, ela vem de uma fase em que ela é o centro do mundo, né? E a gente começa a perceber esses movimentinhos quando nasce um outro irmãozinho, aí fala, nossa, ele não tá achando o lugar dele. Mas no fundo, são todas essas transformações que acontecem de hormônio, de mudança de faixa etária, de mudança de setênio, de mudança de uma série de coisas, né? E o que que você reparou, assim, que você fala, nossa, isso para mim foi fundamental com o Enneagrama? O que que você reparou que foi É, assim que chamou sua atenção? o mais interessante é o caminho de desenvolvimento que o Enneagrama oferece. Primeiro eu me conheço, me coloco dentro de uma caixinha do meu tipo. Depois eu falo, pá, então tá, já sei tudo aqui, né? Já sei como é ser eu, né? Que é o autoconhecimento. Aí você olha, nossa, que legal, então eu tenho a asa, né? Tenho aqui as asas, nossa, que interessante isso. E agora eu posso me desenvolver, porque ele vai oferecendo, para quem ainda não viu, o símbolo principal do Enneagrama, né? Ele tem umas flechas ali, e até melhor a Carol falar sobre o caminho de desenvolvimento, porque eu estou estudando ainda. E eu achei fantástico. Esse é meu próximo passo, meu próximo salto quântico. E é mesmo. É maravilhoso porque assim, você começa a perceber e ele acelera muito o aprendizado, né? O nosso aprendizado, muitas vezes ele precisa de alguns níveis. E dentro
Estão me ouvindo? Alô? Oi? Travou. Travou. Aí tá, tinha travado. E eu estava falando do salto quântico, de quanto o Eneagrama ele pode proporcionar esse salto quântico, essa diferença mesmo, porque você se percebe, vê a sua sombra e ao mesmo tempo você pode injetar a luz para você fazer essa progressão, né? Então é muito rápido o trabalho. E o que que você acredita, né, que você, com esse trabalho do Eneagrama nos seus atendimentos, na sua convivência com seu marido, na sua convivência com as crianças, o que que você acredita que foi mais transformador para você e para as crianças nesse momento do tempo? E pode ser como casal também. Carol, assim, eu observo muito mais, eu fiquei mais observadora, tá? Primeira coisa. É, o meu esposo, ele é um oito, o oito é aquele que é oito sexual dominante. Então, tchau. Tem dia que já no café da manhã ele me atropela, passa com o trator em cima de mim, dá ré, volta, né? Gente, é um jeito de falar, tá? E antes eu ficava muito brava e já começava logo cedo o problema aqui, né? Do afastamento social, ficar com ele. Ele está em trabalho em home office, eu também. Logo de manhã a gente já entrava, né? E eu já ia para mágoa. O dois, ele vai para uma tristeza, porque ele fez isso comigo. E às 6 da manhã tá fazendo isso comigo. Agora, eu fico tranquila, eu vejo ele, eu saio da frente do trator dele e deixo ele ir para frente e para trás com o trator. Uhum. Depois que ele se acalma, eu sei que ele volta a ser aquele super amoroso que ele é, um coração. Né, do 8. É, ele é amoroso, amoroso, amoroso. Só que são picos, né? Parece um batido de coração mesmo. Vai lá em cima, Sim. né? E aí vai lá embaixo, tá amoroso. E vai lá em cima, tá bravo, tá nervoso. Né? E aí agora então eu consigo me afastar um pouco e deixar eles nos movimentos dele. E sei chegar, conhecer o eneatipo dele é interessante, porque às vezes eu preciso chegar com uma notícia que ele não vai gostar, então eu espero, entende? Ah, eu já sei chegar no Vini, não posso, por exemplo, o Vini, ele não gosta de ser chamado a atenção em público, né? Por causa do 3, né? Então vamos lá, eu chamo ele, tranquilo, sozinho, vamos conversar. E antes não, já fala, menino, você tá fazendo tudo. Então agora já é com mais calma. Isso é interessante, é muito interessante para quem ainda não conhece, que se dedique um pouco a conhecer, né? E o interessante é que você está ensinando para as crianças a mesma visão. Então, do ponto de vista deles, eles vão olhar para o 2 e vão falar: nossa, espera, porque esse não é o momento de falar com o 2 da casa. Não é o momento de falar com o 8. Porque nós estamos todos muito juntos e misturados, sabe? E sim, eu preciso de espaço. Mesmo, eu sou tão social reprimido que eu preciso ficar longe do meu próprio grupo. Ultimamente Sério, eu preciso. precisa, Marcia. E a mamãe de bebê pequeno, né? Porque a Sofia, ela puxa muito minha presença. Ela quer presença, presença o tempo todo. Então, eu preciso sim me afastar de todos eles, né? É muito interessante, Carol. Eu te agradeço muito por tudo que você tem trazido, né, para dentro da minha casa. E eu acho que a gente ainda tem aí, acho que a gente está no meio do processo ainda, não está com eles? Uhum. Então a gente ainda tem um caminho aí até meados de julho, né? E não sei não se a gente não continua depois, vamos ver. Adoro. Mas isso que você está trazendo é muito legal, porque esse caminho para perceber o outro, ele é muito rico. Então, você fez o seu trabalho, seu marido fez o trabalho dele, e as crianças fazendo o mesmo trabalho, a ideia é mesmo que eles desviem dos tratores. Porque o que acontece muito? Às vezes as famílias me procuram porque o mundo está sendo difícil com os filhos.
Mas sendo que o mundo ele vai continuar sendo fácil, sendo difícil, isso vai dependendo do ponto de vista, mas o mais importante é a gente fortalecer os nossos filhos, né, a nossa família, para que eles possam ter recursos internos para lidar com isso. E como você falou, eu achei incrível esse exemplo que você deu, é sair da frente do trator. Porque o trator vai passar muitas vezes e ele vai passar e vai levar tudo para o chão. A grande sabedoria de lidar com isso é o que você vai fazer com o trator. Você vai ficar ali na frente esperando ele passar de novo? Você vai desviar? Você vai sair do caminho? Então, isso é muito importante, né? E com as crianças não é diferente. Se a gente pegar os piqueniques, daqui a pouco Sofia tá aí, entrando na escola. E o que vai acontecer? Ela vai bater, ela vai morder, ela vai ser mordida, né? Então, é interessante a gente fazer esse trabalho mesmo com as crianças e dentro do contexto, você trazendo essa visão dos pais é legal, que a gente consegue, como se fosse um drone, assim, olhando a família e percebendo o desenvolvimento de todos, né, de uma certa forma. E como é a dinâmica familiar. E quando a gente traz a consciência familiar é legal, porque a gente tem um outro nível de desenvolvimento, né? Quando você consegue, dentro da sua teinha, você foi primeiro, você buscou primeiro. Aí você levou o marido. Aí você levou os filhos. Então você já vai para um novo grau de desenvolvimento, de transformação, né? Quando a gente terminar esse processo e começar outros, né? Encerra um ciclo, é uma consciência, a gente começa outra. Então, isso é bem legal que você está trazendo, essas informações todas para compartilhar com a gente, para que a gente possa perceber a importância da consciência familiar, né? E a importância de respeitar o momento da consciência, porque não é sempre que a gente vai começar e conseguir levar a galera toda. A gente vai ter que ter esse feeling mesmo, esse respirar do qual é o próximo passo, né? Sim. Mas é importantíssimo para quem quer fazer aí transformações familiares, quem quer levar essa potência de transformação dentro da própria família, é importante começar o seu próprio trabalho, né? Que é aquela Exato. história que quando eu começo a me transformar, todos começam a sentir a diferença, né? Muitas vezes, não é regra, mas dá aquela balançada no barco, porque você já não sabe mais o que está acontecendo, você não é mais a mesma, mas aos pouquinhos as coisas vão se alinhando e você firme no propósito de estar ali em família, você consegue dar passos incríveis, né? E proporcionar isso para todos. E hoje em dia a gente tem a bênção de que tem muita coisa disponível, né? Vai Sim. começar agora o trabalho de hipnose, né? Hipnose com as crianças. Funciona? Funciona. Como que é? É muito bacana. Porque você não precisa de muita profundidade no sentido de que a criança já vive num estado muito mais avançado do que o nosso, sabe? Ela já vive num estado em que alguns comandos, ela percebendo qual é a chave, ela vira sozinha e ó, vai que vai. Seja para a escola, seja para a convivência social, né? Então, todas essas ferramentas são muito bem-vindas para a gente poder se fortalecer. E eu queria saber um pouquinho de você, por que você recomendaria o trabalho com crianças no Enneagrama? Ah, principalmente porque quando a criança é pequenininha, e agora eu vejo isso bem claro, porque eu tenho uma de 15, um de 12 e uma de 1 aninho, né? 1 aninho e meio. E quando é pequenininho, eles olham para você com uma devoção, e aquilo ali é um mundo de amor. E eles começam a crescer e eles vão querendo as próprias coisas. Eles Uau! vão tendo a própria opinião. Já não quer mais vestir esta roupinha, né? E aí vai chegando 8 anos e eles vão já querendo se afastar de você, né? E aí a gente começa, nossa, menino chato, menina chata. E a gente começa a colocar neles
o problema. Né? Só que a gente tem que lembrar que são seres diferentes. Eles vêm ao mundo, mas eles não são eu, não são o pai. Eles querem se identificar com quem eles são realmente, e a gente tem que lembrar que eles são seres divinos, né? E eu gosto muito de pensar numa cebola, né? Quando eles vêm como assim, o brotinho, a parte mais interna da cebola, a essência. E com os anos, eles vão então criando as cascas. E quando você fala da hipnose, que é mais fácil com criança, porque eles ainda têm menos camadas do que nós. Mas eles vão ter as mesmas camadas que nós. Então, por que eu recomendo? Porque se eu, com 43 anos, eu fiz excelentes processos de me tornar melhor, mais humana, mais observadora, com mais compaixão com os outros, e eu conheci isso perto dos 40, vocês imaginam o quanto eles, quando tiverem 40, o que esses meninos vão estar fazendo? As crianças, as nossas crianças, eles têm um enorme desafio. A nossa missão de vida é liberá-los. Liberar e fazer com que eles se autoconheçam. Porque os desafios que eles vão ter no futuro, Carol, vão ser tão grandes, vão ser com água. Como conseguir água potável? O que fazer com todo o lixo que a gente está produzindo? O que fazer com o ar? Problemas ambientais gravíssimos e produção de alimentos e tudo que vai vir pela frente para eles é muito grande. Então vamos aproveitar e liberar essas crianças. Vamos ajudá-los a clarear a mente para ter outros problemas para resolver e não os problemas do nosso clã familiar. Né? Eu falo muito para as minhas clientes, após um atendimento de constelação, ela fica se sentindo ótima. E agora, então? Eu falo, agora é na lei do silêncio. Cura primeiro você, porque você reverbera para os teus filhos, para os teus netos, para os que vieram antes. Né? Mas é no silêncio. Não dá para... eu tenho que mandar minha amiga aqui, meu filho tem que vir fazer constelação com você. Não, calma, calma. Cada um tem sua hora. Se vocês puderem, procurem sim colocar as crianças de vocês para fazer todo tipo de terapia que puder, não impondo, mas convidando, tá? Aqui em casa eu disse, gente, eu estou trabalhando, tá, com o Enneagrama durante essa pandemia. Papai está trabalhando crenças limitantes, né, com o João Cortez, e vocês vão trabalhar com a Carol o que precisar, constelação, enneagrama, porque nós queremos ser uma família uma família de verdade, sabe? Não aquela família de capa de revista, que tudo lindo, que lindo, imagina, mamãe, papai, uma menina linda, princesa de 15 anos, um menino lindo, príncipe de 12, e agora a cerejinha do bolo. Sim. Uma piquitita. Isso é lindo. Mas peraí, a gente não briga, não? A gente não tem confusão aqui dentro de casa, não? Então, vamos dar essa chance para as crianças. Para que eles possam desanuviar. E é muito legal essa questão que você trouxe do pessoal que indica o trabalho. Não, tem que fazer constelação, tem que fazer enneagrama. Meu filho tem que fazer. É interessante isso, mais uma vez, porque é um trabalho que a gente geralmente quer que o outro faça, né? E é bacana quando a gente tem essa visão. Mas existe aí uma... fora, né? Fora. O problema tá lá fora. O problema tá fora. Exatamente. E aí é mais fácil você lidar com o problema lá fora, né? Do que o problema lá dentro. E é interessante porque a gente olhando dessa forma, o que eu falo muito, o que eu converso muito, e sempre falei a vida toda, que o meu trabalho sempre foi pautado nas crianças. E isso independe se eu tiver que trabalhar com adulto, com idoso, com bicho, eu vou trabalhar em prol das crianças.
E eu comecei a perceber ao longo da caminhada que muitos pais me procuravam querendo consertar o filho. E não existe o conserto na criança, né? O que a gente faz é um trabalho de autopercepção, mas geralmente eu acabava trabalhando os pais. Por quê? Porque existe uma parte da consciência que está super ligada ali, filho e pai e mãe e contexto familiar, que ela precisa encontrar um rumo, né? E não é só a criança que precisa de trabalho. Se a gente não está disposto a olhar para essa necessidade, a olhar para essas questões que a gente mesmo passa para a criança, e aí se a gente for olhar na questão sistêmica, né, a gente traz dentro do campo morfo várias informações, não adianta eu querer culpar o meu filho porque ele não para e eu preciso arrumar estratégias de me aliar com ele, que vai resolver a tua vida. Porque a criança precisa passar por um trabalho, mas a gente também precisa desse trabalho, né? Então, isso que você está fazendo é bem bacana, porque cada um dentro também das suas afinidades, em respeito à essência, ao propósito, à missão de cada um, procura como se transformar, e aí as crianças acompanham o processo. Não adianta eu, como adulto, como responsável, querer colocar meu filho num processo terapêutico e achar que o problema está lá fora mesmo e que eu não preciso de terapia. Quem precisa é ele. Não. Geralmente a gente precisa também para se conhecer, para se amar, para poder entender quais são os contextos que estão a dinâmica dessa família, para que a gente possa atuar melhor. Aí, quando a gente toma o nosso lugar, o nosso poder de mãe, poder de pai, eu deixo com a criança só o que é dela. E aí fica muito mais fácil para ela carregar e mais simples para ela resolver, seja num processo de terapia, num processo de coaching, num processo de transformação, seja ele qual for. Então, isso que você está trazendo é bem bacana. É de entrar no lugar de responsabilidade, de mãe, de pai. É perceber, sim, que eu estou fazendo esse trabalho por mim, mas quando eu faço o meu trabalho, eu libero meu filho para, se ele quiser fazer também. E também entra aí uma autoridade pai e mãe, né? É importante a gente perceber, que nem você falou, está tudo à disposição para que eles façam. Então, dentro desse lugar de mãe, você trouxe o trabalho até eles para que aconteça, né? Mas eu sempre falei assim, não, a gente tem que alinhar as expectativas, porque aí é um meio de campo, né? Eu tenho as expectativas das crianças e tenho as suas. Eu preciso ver se eu consigo atender todo mundo. Porque muitas vezes um pai e uma mãe, eles vêm procurar um processo que ele quer que o filho seja aquele filho organizado. E a alma dele não é aquela. Então, a gente tem que respeitar isso. Você foi bem categórica na época que a gente estava conversando. Eu achei isso sensacional, de dar a carta branca, fazer o que precisa ser feito. Eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles se encontrem. Né? Eu acho que isso é muito interessante, até porque a gente traz o filho para a vida, né? A gente traz ele para os movimentos aí do mundo. Né? E que crianças a gente está deixando é importante, porque a gente também está deixando um mundo que a gente tem muita coisa para ajustar aí, né? É bem interessante esse ponto de vista. E trazendo essa consciência toda que a gente está trazendo hoje, a gente tem vários pontos que a gente pode aí refletir sobre a nossa família, sobre a nossa própria conduta, né? Como adulto da família. Muitas crianças, elas acabam tomando o nosso lugar na família, como Sim, mãe e pai, mas assim, se ela tomou o lugar, é porque aquele lugar estava vazio. Então, existe também uma necessidade de olhar para essas dinâmicas que estão ocultas dentro do sistema, né? Se a criança está mandando na rotina, se a criança está mandando no esquema, a gente olha para essas rotinas que vão acontecendo, né? Que é a oportunidade linda que a gente tem de fazer esses trabalhos, né? E para a gente fazer exatamente. aqui a
principal, assim, o que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente, que é super importante que você fala assim, não, isso vale a pena porque... Eu acho que isso vale a pena porque libera para eles serem o que eles quiserem. Com o conhecimento da constelação, misturando, né, com o Enneagrama, eu percebo que eu fico numa posição como adulta e não consigo. Por que eu não consigo ir para frente na minha profissão ou na área que eu escolhi? Porque eu ainda estou de costas para essa área. Eu estou cuidando de coisas, de missões que ficaram por fazer e que não deu tempo lá atrás, ou desejo de algum antepassado, a vontade de alguém do meu sistema. E aí eu sou tragada pelo sistema para ficar lá fazendo. Então, eu só vou desabrochar para a minha missão de vida quando eu terminar a tarefa. Eu fiz um videozinho sobre isso no meu canal, quem quiser depois pode olhar. São vídeos bem curtos. E o meu canal é Márcia Oliveira Perfeito Presente. E é interessante, gente, porque a gente fica mesmo parado na nossa vida, tá? Então eu fico lá fazendo todas as tarefas que o meu pai queria, meu avô queria, minha avó queria, os de lá de trás. E quando eu termino esse trabalho, então eu me libero para a minha missão de vida, tá? E como eu disse antes, se eles com 15, 12 anos já estão fazendo esse trabalho de se liberar, eu libero daqui, tá? Do meu coração eu libero para que eles sejam livres, né? Eu cuidei dos que vieram antes. Sobra menos tarefas para eles. Para eles cuidarem. E aí vem para eles cuidarem da própria missão. E aí vem o Enneagrama para tapar os buraquinhos que vão ficando, completar para eles esse quebra-cabeça. E eles vão descobrir muitas outras coisas, muitas outras terapias ainda lá para frente, muitas outras filosofias de vida e modo de pensar. Então, a principal, Carol, que eu sinto que você está trazendo, né, para a nossa família, é liberá-los para que eles possam fazer a missão deles, a tarefa. E se a tarefa for, eu vim ao mundo a passeio, que seja leve. Porque a gente às vezes vem ao mundo a passeio. Eu adoro quando eu assim, estou naquela época de passear pelo mundo, sabe? E aí, então, que eu mereço, eu recebo e está tudo bem. Porque muitos de nós somos abençoados e viemos a passeio e a gente simplesmente não aceita. Porque a vida tem que ser dura, porque ganhar dinheiro tem que ser difícil, né? Então, liberar. É o que eu te agradeço do fundo do meu coração que você vem ajudando bastante aqui em casa e super recomendo o seu trabalho. Que delícia. E a gente pode... Isso que você falou é muito legal, quando você fala assim, de liberar e de vir ao mundo, né, para ser o que é. E é gostoso quando traz mesmo essa questão do passeio e ela vem sem peso. A gente sabe que a gente tem uma missão, tem um propósito, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Mas quando a gente entrega a vida para o outro, e eu gosto muito de dizer isso nos processos de constelação, ou de enneagrama, ou de seja qualquer processo que eu faça, eu falo assim, a vida é um presente. A gente recebeu a vida de presente dos nossos pais, né, dos nossos antepassados que vieram até nós. E presente, você não determina o que você quer que a pessoa faça com aquilo. Então, se eu te dou um presente, eu faço o que você quiser, sabe? E se você não quiser fazer nada com aquilo, você deu, você observa apenas e aprende. O que eu preciso aprender nessa história, então, né? Qual é a parte do meu controle que não está deixando a pessoa receber o presente dela? E quando a gente recebe esse presente, de fato, a gente escolheu o que fazer com a vida, com esse presente que a gente recebeu, seja ela o que a gente quiser fazer, é interessante, porque assim, dá uma liberdade incrível de você escolher, de não escolher, né? Isso é muito bacana. E eu te agradeço muito também a oportunidade, a confiança. E para quem está assistindo a live, que trabalha com criança, para quem está assistindo, que quer
trazer isso para sua família é uma dica interessante, importante. Traga, faça o seu próprio trabalho pessoal, né? Conheça os seus caminhos, porque quando a gente conhece os nossos próprios caminhos, fica muito mais fácil a gente poder trazer outras oportunidades para quem a gente ama dentro da nossa família. Então, isso é muito importante, né? Uma dica que eu daria, né, façam o próprio trabalho primeiro, né? Conheçam-se, procurem estratégias, formas de também trazer as crianças para dentro desse contexto de transformação, porque é uma forma mais sustentável, mais ecológica. É como se a criança tivesse uma base, né? E eu gosto muito daquela parte do trabalho sistêmico que ele fala assim: nós somos a plataforma de lançamento dos nossos filhos. Aonde a gente parar em consciência é aonde eles darão um salto quântico deles. Se a gente tiver uma plataforma mais rasa, é dali que eles vão partir. E tá tudo bem, porque aí a gente está trabalhando uma série de coisas. Mas se eu puder, nesse momento do tempo, fazer a minha parte com relação ao meu desenvolvimento e começar a construir essa plataforma de uma maneira sustentável, de uma maneira de alicerce, poxa, quem não quer fazer isso com as crianças, né, com os nossos filhos, que a gente ama tanto? Adorei o exemplo da plataforma, é isso mesmo. A pandemia vai acabar, vai demorar, na minha opinião, mas vai acabar. E como que a gente vai sair? Eu vejo muitas postagens dizendo, nós vamos sair melhor, nós vamos sair diferente dessa pandemia. E às vezes eu fico pensando, será que todo mundo vai sair melhor? Tem gente que vai sair muito pior, tá, Carol? E aí que interessante a gente pensar, ah, vamos parar de colocar o problema no outro, tá? Ah, porque ele é difícil conviver. Com a pandemia brotaram muitos problemas de convivência. E tem muitas famílias se desfazendo. E, na verdade, esse problema já estava ali. Ele só Já estava estava. um momentinho para fundo. É verdade. Já estava, é verdade. E então, já que temos que ficar todos aí dentro, vamos ficar dentro, mas vamos respeitar. Não, vamos tentar não bagunçar mais, sabe? A criança, ela também está se sentindo presa, tá? Quando eu penso, eu levo bastante para a filosofia sistêmica, né? Quando eu estou aqui em afastamento social, muitas vezes eu posso trazer memórias lá de trás de masmorra, de prisões, de pessoas do nosso sistema que passaram situações muito difíceis, tendo suas liberdades cortadas, né? Então, vamos aproveitar para ter mais amor, mais compreensão, mais compaixão. E se precisar sair um pouquinho na sacada, se precisar sair um pouquinho no jardim, sai. Porque realmente ficar todo mundo junto, assim, prejudica, é desafiador. E quem puder, gente, façam trabalho de terapia, tá? A Carol aí com as crianças, ela faz uma coisa muito, muito leve. Porque às vezes uma pessoa faz comigo, por exemplo, fez constelação e falou, Márcia, mas vou pôr minha criança numa constelação. É diferente a constelação com a criança e é diferente com o adulto. Com a criança, ela se desenrola muito mais fácil, é mais rápido e é mais leve, porque eles não têm as barreiras que a gente tem. E eles já têm estado de presença muito maior. E se vocês observarem, né, se a gente observar uma criança brincando, quando ela está brincando lá de bonequinha, de Lego, de qualquer coisa que ela está brincando, ela está representando o sistema dela. É aquele que está matando o outro, mas no fundo, ela está expressando o sistema dela. É só você sentar de fora e observar aquele movimento. Porque a brincadeira da criança, a brincadeira de casinha, a brincadeira de professor é sistema. Eles estão constelando. Tanto que, às vezes, quando eu dava aula, há uns anos atrás, as mães falavam, nossa, ela parece você dando aula. Na verdade,
É uma visão sistêmica. Ela tá dando aula, mas ela tá ali resolvendo os conflitos. Ela tá falando, tanto que quando ela dá a criança dá aula, ela vai chamar a atenção daqueles que são mais danados. Por quê? Porque é com quem ela tem mais conflito para corrigir, para melhorar, né? Então É é verdade. bem bacana a gente observar a brincadeira das crianças, que é o tempo todo, ela tá além do campo. Ela tá trabalhando no campo. Então tá em todo lugar, tá na hora que a gente toma café, na hora que a gente toma banho. Os animais e as crianças, eles são super sensíveis. Eles estão mostrando pra gente o tempo todo o que tá dando errado. É que às vezes a gente não tá tão observador assim, né? Mas quando a criança tá ali bem alinhadinha, ela tá mostrando o tempo todo mesmo. É isso aí. E isso que você trouxe de compaixão, acho bacana. A gente fazer um trabalho com a gente mesmo, né? Porque pote vazio não transborda. Então, o primeiro trabalho que vem de compaixão, respeitar seus limites, respeitar seu espaço, respeitar seu momento de respirar, é importante para não ter aí mais conflitos. Você está vendo que não está conseguindo administrar aquilo naquele momento, respira, sai de cena e tá tudo bem, é importante isso, porque quando eu sou melhor para mim, eu sou melhor para os outros que estão à minha volta, né? Quando eu consigo ser gentil comigo, quando eu consigo ter a minha própria ligação comigo mesma, de saber os meus desafios, porque eu estou aqui para isso, para ter os meus desafios, superar, melhorar. Então, quando eu consigo ver as minhas fraquezas, eu também consigo daí vir a minha fortaleza, né? De poder transbordar tudo para minha família, ou seja, para quem for onde a gente estiver. Marcinha, e para a gente É isso mesmo. terminar, que falta 5 minutinhos para a gente acabar, o que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Falar da sua rede social, do seu canal, e deixar uma mensagem para a gente aí. O que você deixaria, né, de importante para a gente nesse momento do tempo, dentro da consciência da família? O que você deixa para a gente? Eu peço que tentem se manter o mais calmos possíveis e em seus lugares de pai e de mãe. Quem manda aí é você, sim. Não passem a responsabilidade para as crianças, tá? Eu sei que vocês estão atarefadíssimos, triplicou o trabalho nosso dentro de casa, com home office, com as crianças, estamos todos muito cansados. E sejam muito gentis com vocês mesmos. Saiam de cena se precisar. Tirem 10 minutos embaixo do chuveiro, um momento só para você. Coloca aquela música que você gosta. Se acalma, vai para a tua verdade. Se conecta um pouco com a terra. Viver em família é a maior bênção. É a maior bênção e é o maior desafio. Eu gosto de pensar que é uma enorme montanha, né? E que a gente precisa subir até lá em cima. E subir montanha não é igual caminhar em caminho reto, tá? É É planinho. desafiador. A gente escorrega e cai e volta a subir, porque nós somos família. A minha missão, meu propósito é trabalhar com famílias, tá? A cura das famílias, de um em um. Então, por isso que a gente se conecta. Eu conheço a Carol desde 2016, 17, né, Carol? A gente se conheceu no E, Enneagrama da vida. então, se tranquilizem, se puderem, façam esse investimento, tá? Façam terapia também, tá? Eu sou terapeuta e por muito tempo eu pensei que me bastava a terapia que eu estava aplicando, me curava. E eu percebi que eu preciso investir em terapia, porque assim eu posso ajudar mais. Então, e eu nunca, Carol, gastei assim R$ 1 em terapia para dizer não valeu a pena. Uhum. Até porque eu acho que é um dos Vale, dinheiros mais empregados, mais bem empregados, mas bem empregadas. porque É um investimento em você mesmo, é na família, no seu né? A trabalho, Carolzinha em todo lugar. é. É, A Carol é uma profissional assim super capacitada. Eu conheci o seu processo,
né? De elevação espiritual. E eu vejo que daí de cima, onde você está, você pode me ajudar, porque você já tem aí um ponto de vista muito mais longe na sua montanha, me puxar as orelhas, né? E te agradeço muito, Carol, por tudo que você está fazendo. E quem está em dúvida se faz ou não faz, faz, gente. Vale a pena. Marcinha, super te agradeço. Foi uma delícia esse nosso café de hoje. Agradeço do coração. Que a gente continue firme aí na nossa caminhada, como consciência familiar, seja no 1 a 1, seja no grupão, mas que a gente possa trazer evolução e elevação de consciência para todos que a gente puder alcançar. Mas primeiro começando na gente, né, Marcinha? Senão não tem o que Marcinha, um grande beijo. Pessoal da live, muito obrigada pela presença e tamo junto. Até a próxima. Marcinha, Isso mesmo. beijo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Tchau.